O Brasil parou naquele domingo à tarde. O programa Domingão com Huck, tradicionalmente um show de entretenimento, decidiu inovar e trazer um debate político ao vivo entre dois convidados com visões completamente opostas, Guilherme Boulos e Nicolas Ferreira. O anúncio da entrevista causou alvoroço nas redes sociais. Isso vai dar confusão. Luciano Huck vai tentar puxar a sardinha para o Boulos, mas Nicolas não vai deixar barato. A Globo nunca faria isso se não tivesse uma armadilha preparada. Nos bastidores, a produção da Globo já tinha um plano. Luciano Huck faria perguntas que favorecessem Boulos. A plateia seria cuidadosamente selecionada para reagir positivamente às falas de Boulos e negativamente às de Nicolas. O objetivo era claro: isolar Nicolas e fazer com que ele parecesse radical e insensível. Mas o que ninguém esperava era que Nicolas Ferreira estivesse mais do que preparado. A entrada dos convidados. O clima começa a esquentar ao vivo. Para milhões de brasileiros, Luciano Huck anuncia os convidados. Hoje temos um debate importante sobre o futuro do Brasil. De um lado, um jovem deputado que vem causando polêmica com suas opiniões firmes, Nicolas Ferreira. A plateia aplaudiu educadamente, mas com algumas vaias discretas. Nicolas entrou com um sorriso tranquilo, vestindo um blazer azul e camisa branca. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar. E do outro lado, um homem que dedica sua vida à luta por justiça social, coordenador do MTST e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Dessa vez, a plateia explodiu em aplausos. Boulos entrou confiante, de camisa social arregaçada, dando acenos ao público como se já tivesse vencido. Luciano Huck sorriu, olhou para as câmeras e começou o programa. Gente, hoje o papo vai ser quente. Vamos falar de economia, desigualdade e o futuro do Brasil. Quero que os dois se respeitem, mas também podem discordar. Vamos começar. A primeira pergunta veio de forma neutra, mas já armando o terreno para Nicolas cair na defensiva. Boulos, muita gente diz que o Brasil tem um problema de desigualdade social. Você acredita que o governo deve intervir mais na economia para resolver isso? Boulos pegou o microfone e respondeu com o discurso de sempre. Luciano, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, porque os ricos ganham cada vez mais e os pobres continuam sem acesso a direitos básicos. O Estado precisa atuar para garantir moradia, educação e saúde para todos. Só um governo forte pode corrigir essas injustiças. A plateia explodiu em aplausos. Luciano Huck olhou para Nicolas com um sorriso de canto, esperando que ele caísse na armadilha. Nicolas, você concorda com isso? Era a vez de Nicolas responder. Ele pegou o microfone, deu um leve sorriso e respondeu com tranquilidade. Luciano, engraçado como sempre falam de desigualdade, mas ninguém quer falar de meritocracia. O que tira as pessoas da pobreza não é um governo inchado que toma dinheiro dos outros para distribuir esmola. É trabalho, empreendedorismo e liberdade econômica. A plateia murmurou. Boulos riu ironicamente e Huck tentou interromper, mas Nicolas continuou. Me diz uma coisa, Boulos. Se você é tão preocupado com moradia, por que o MTST invade terrenos privados em vez de incentivar trabalho e geração de renda para que as pessoas possam comprar suas próprias casas? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Boulos engoliu seco. Ele não esperava um ataque tão rápido e direto. Luciano Huck percebeu que Nicolas tinha começado a virar o jogo e rapidamente tentou mudar de assunto. Certo, vamos falar de outro tema importante: segurança pública. Boulos, você acredita que o armamento da população pode ajudar a reduzir a criminalidade? Boulos pegou o microfone, mas dessa vez sua expressão não era mais tão confiante. A entrevista estava apenas começando, mas o público já sentia que Nicolas não estava ali para brincar. O que deveria ser um massacre contra ele estava se transformando em um palco para que ele destruísse Boulos e Huck ao vivo. Luciano Huck percebeu que Nicolas Ferreira estava confortável demais.
O jovem deputado respondeu à primeira pergunta com segurança e já lançou um ataque certeiro contra Guilherme Boulos. O apresentador sabia que, se deixasse Nicolas tomar o controle do debate, o público veria o programa como um palco para a direita. Isso não poderia acontecer. Ele precisava dar espaço para Boulos recuperar a narrativa. Boulos, o Nicolas disse que o governo não deve intervir e que a solução é trabalho e empreendedorismo. O que você responde a isso? O coordenador do MTST pegou o microfone, cruzou os braços e lançou um olhar irônico para Nicolas. Luciano, essa história de meritocracia é conversa fiada. Como alguém que nasce numa favela, sem escola de qualidade, sem saneamento básico e sem oportunidade, vai competir de igual para igual com o filho de um empresário? O Estado precisa garantir que essas pessoas tenham um ponto de partida justo. A plateia aplaudiu, e algumas pessoas gritaram palavras de apoio. Boulos aproveitou a deixa e continuou. Nicolas fala de liberdade, mas o que ele defende é o direito dos ricos ficarem cada vez mais ricos, enquanto os pobres vivem de migalhas. Enquanto o governo não garantir políticas públicas para quem mais precisa, a desigualdade vai continuar crescendo. Os aplausos aumentaram. Luciano Huck olhou para Nicolas, que esperava pacientemente sua vez de falar. Nicolas, quer responder? O deputado pegou o microfone, olhou para a plateia e respondeu com firmeza. Boulos, você fala como se o Estado fosse um mágico que pode resolver todos os problemas do Brasil. Mas o que acontece na prática? Quanto mais o governo cresce, mais corrupção, mais impostos e menos liberdade para o trabalhador. A plateia murmurou. Nicolas virou-se diretamente para Boulos e lançou sua pergunta. Me responde uma coisa, Boulos. Se o Estado forte fosse a solução, a Venezuela seria um paraíso, e não um país de onde as pessoas fogem para não morrer de fome. A reação foi imediata. Parte da plateia ficou em silêncio, enquanto outra reagia com aplausos e algumas vaias. Luciano Huck tentou conter o impacto da resposta, interrompendo rapidamente. Certo. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre moradia, um tema que Boulos conhece muito bem. Boulos sorriu e pegou o microfone novamente. Luciano, hoje o Brasil tem milhões de pessoas sem casa e, ao mesmo tempo, milhares de prédios abandonados. Nós acreditamos que a solução é desapropriar esses espaços e destiná-los para a moradia popular. Luciano assentiu com a cabeça. Mas, Boulos, muita gente vê essas ocupações como invasões ilegais. O que você responde a essas críticas? Boulos riu e fez um gesto com as mãos. Luciano, quem diz isso nunca passou fome, nunca viveu sem um teto. Estamos falando de prédios que não cumprem função social. Nossa luta é para dar dignidade para quem não tem onde morar. Enquanto existirem milhões de pessoas sem casa e milhares de imóveis vazios, nós vamos ocupar. A plateia aplaudiu fortemente. Luciano virou-se para Nicolas. Nicolas, você acha que ocupações como as do MTST são uma solução para o problema da moradia? Nicolas respirou fundo e respondeu sem hesitar. Boulos, eu entendo que existem pessoas passando necessidade, mas invadir propriedade privada não é a solução. Se alguém não pode pagar um aluguel, a resposta não é tomar algo que não é seu, e sim criar empregos para que essas pessoas possam conquistar sua casa de forma digna. Boulos interrompeu, tentando desacreditar o argumento. E como essas pessoas vão conseguir emprego se não têm nem onde morar? Nicolas não piscou. Boulos, o que cria emprego não é ocupação, é liberdade econômica. Se o Brasil tivesse menos burocracia, menos impostos e um governo menos inchado, as empresas cresceriam e gerariam oportunidades para essas pessoas. Mas vocês querem um país onde o Estado controla tudo, e a história já mostrou aonde isso leva. O clima no estúdio ficou tenso. Luciano Huck percebeu que o debate estava fugindo do controle. Ele pegou o microfone e tentou amenizar. Bom, o tema é polêmico e a gente sabe que há muitas visões diferentes.
Mas agora eu quero falar de segurança pública, um dos assuntos mais comentados no Brasil hoje. Ele olhou para Nicolas e perguntou diretamente: Nicolas, você defende o armamento civil, mas não acha que mais armas nas ruas podem aumentar a violência? Essa era uma pergunta perigosa. A Globo sempre usava esse argumento contra defensores da liberdade de armamento. Nicolas Ferreira sabia que precisava dar uma resposta forte. Ele olhou para Luciano Huck, depois para Boulos e então para a plateia. Luciano, os países mais seguros do mundo são aqueles onde o cidadão pode se defender. Agora, no Brasil, o bandido anda armado e a população de bem está desarmada. Isso faz sentido para alguém aqui? Algumas pessoas aplaudiram. Boulos riu ironicamente e pegou o microfone. Nicolas, esse papo de armar a população é perigoso. Olha os Estados Unidos, por exemplo. O país tem uma das maiores taxas de tiroteios em escolas, justamente porque qualquer um pode comprar uma arma. O Brasil não pode seguir esse caminho. Nicolas contra-atacou na hora. Boulos, engraçado você citar os e ignorar que países como Suíça e Israel têm alto índice de armamento civil e baixíssimos índices de criminalidade. Mas eu entendo porque a esquerda é contra armar o povo, porque um povo armado não se submete a um governo autoritário. A plateia reagiu com um misto de aplausos e murmúrios. Luciano Huck olhou para a produção do programa e percebeu que precisava mudar de estratégia. O debate estava fugindo do controle e Nicolas não estava sendo desestabilizado. O apresentador respirou fundo, olhou para Boulos e tentou uma nova abordagem. Boulos, você diz que o Brasil precisa de mais justiça social. Como garantir isso sem comprometer o crescimento econômico? Boulos ajustou o microfone e começou sua resposta, mas dessa vez já não parecia tão confiante. Nicolas Ferreira não estava apenas resistindo ao debate. Ele estava ganhando. E o pior ainda estava por vir para a Globo. Luciano Huck e Boulos ainda não sabiam, mas Nicolas estava prestes a dar um golpe final que faria o Brasil inteiro reagir. Guilherme Boulos ajeitou o microfone, mas dessa vez seu tom já não era tão confiante. Ele percebeu que Nicolas estava confortável e não caía nas armadilhas da Globo. Luciano, justiça social não acontece com discurso vazio. Precisamos de um governo que proteja os mais pobres, que cobre impostos dos mais ricos e distribua renda de forma justa. Luciano Huck balançou a cabeça em concordância e emendou. Nicolas, você sempre critica o Estado grande, mas se o governo não ajudar, quem vai garantir que essas pessoas tenham dignidade? Nicolas pegou o microfone e respondeu sem hesitar. O problema, Luciano, é que a esquerda sempre fala em distribuir riqueza, mas nunca fala em gerar riqueza. O que tira um pobre da miséria não é imposto alto e assistencialismo, é oportunidade, investimento e um Estado que não atrapalha quem quer crescer. A plateia murmurou, e Boulos rapidamente rebateu. Nicolas, fala sério. Você acha que um trabalhador assalariado pode competir no mercado sem a proteção do governo? Sem programas sociais, essa gente estaria jogada na rua. Nicolas riu de leve e encarou Boulos diretamente. E me diz uma coisa, Boulos. O PT governou o Brasil por mais de 14 anos? Se eles ajudaram tanto os pobres, por que depois de tanto tempo no poder ainda tem tanta gente na miséria? O silêncio no estúdio foi imediato. Luciano Huck tentou esconder a tensão, mas ficou claro que Boulos não esperava esse ataque. Porque o problema é estrutural, Nicolas. O Brasil foi construído com desigualdade histórica, e isso não se resolve em uma ou duas gestões. Nicolas cruzou os braços e soltou a última frase que fez o estúdio explodir em reações. Então vocês passaram anos no poder, prometeram mudar tudo, tomaram bilhões em impostos do povo e agora dizem que não deu tempo? Quem ainda acredita nisso? Luciano Huck percebeu que Nicolas estava ganhando espaço e rapidamente tentou encerrar o debate. Bom, pessoal, acho que já falamos bastante sobre economia. Vamos agora para um quadro especial do programa.
Mas era tarde demais. Nicolas Ferreira já tinha vencido o embate. E o pior ainda estava por vir para a Globo. Luciano Huck tentou mudar de assunto, mas Nicolas percebeu a tentativa desesperada de encerrar o debate antes que a situação piorasse para a Globo. O deputado pegou o microfone mais uma vez e, antes que Huck pudesse seguir para o próximo quadro, soltou: Luciano, antes de mudar de assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. A Globo diz que luta pela democracia, mas por que vocês nunca fazem entrevistas duras como essa com políticos do PT? Por que a imprensa sempre alivia para um lado e ataca o outro? A plateia ficou em silêncio por um momento. Huck engoliu seco. Nicolas, aqui no programa a gente traz todo tipo de convidado para o debate democrático. Nicolas não deixou passar. Sério? Então me diz, quando foi a última vez que a Globo colocou um petista contra a parede do jeito que faz com políticos de direita? Parte da plateia começou a aplaudir. Boulos cruzou os braços e tentou reagir. Nicolas, você está paranoico. A mídia apenas faz o seu trabalho de denunciar abusos de poder. Nicolas não perdeu tempo. Abusos de poder? E onde estavam vocês quando o STF censurou jornalistas? Onde estavam quando prenderam um deputado por opinião? O problema não é a imprensa. O problema é a imprensa que só denuncia um lado. A reação foi imediata. A plateia explodiu em aplausos e gritos. Luciano Huck tentou manter a postura, mas estava claro que o programa havia fugido do controle. Bom, pessoal, o debate foi acalorado, mas precisamos seguir com o programa. Agradeço ao Nicolas Ferreira e ao Guilherme Boulos pela participação. Nicolas pegou o microfone uma última vez. O Brasil mudou, Luciano. E vocês da velha mídia sabem disso. A câmera cortou para Huck, que apenas sorriu forçado. Nos bastidores, a Globo estava em pânico. Nicolas não apenas resistiu ao debate, mas virou o jogo contra a emissora ao vivo. E a internet já estava explodindo com a repercussão. A entrevista havia terminado, mas o estrago estava feito. Nos bastidores, a produção da Globo estava em completo caos. Produtores falavam ao telefone tentando coordenar a narrativa que seria divulgada pela imprensa. Huck, visivelmente desconfortável, saiu rapidamente do palco, evitando perguntas. Enquanto isso, nas redes sociais, a repercussão era instantânea e avassaladora. Nicolas destruiu Boulos e Huck ao vivo. A Globo não esperava por essa? Nunca vi Luciano Huck tão desconcertado. Os cortes do debate começaram a ser compartilhados em grupos de WhatsApp, Telegram e Twitter a uma velocidade impressionante. Em menos de uma hora, os vídeos já tinham milhões de visualizações. Jornalistas progressistas tentavam minimizar o impacto, classificando a entrevista como polarizada e tensa. Mas não havia mais como esconder o que aconteceu. Nos corredores da Globo, diretores discutiam medidas de contenção de danos. Precisavam reagir antes que o estrago fosse irreversível. Mas a verdade era clara. Nicolas Ferreira havia dominado o debate e exposto a Globo em rede nacional. E para piorar a situação da emissora, ele ainda não tinha dado sua última palavra. Naquele momento, Nicolas preparava uma live histórica, onde falaria diretamente ao povo. A Globo estava em pânico absoluto. A entrevista que deveria expor Nicolas Ferreira acabou virando um desastre para a emissora. O deputado não apenas resistiu ao ataque de Luciano Huck e Guilherme Boulos, mas desmontou a narrativa da esquerda ao vivo, diante de milhões de brasileiros. Nos bastidores, a produção tentava desesperadamente encontrar uma forma de controlar os danos. Jornalistas progressistas já estavam redigindo matérias tentando amenizar a derrota, usando termos como entrevista polêmica, debate acalorado e Nicolas provoca confusão. Mas nada disso adiantava. Na internet, a entrevista havia se tornado o assunto mais comentado do Brasil. Nicolas Ferreira humilha Boulos e Huck em rede nacional. O dia que a Globo perdeu o controle ao vivo. Boulos calado e Huck sem reação. Que momento histórico!
Canais independentes e influenciadores conservadores bombardearam as redes sociais com cortes da entrevista, enquanto militantes da esquerda tentavam criar narrativas para minimizar o estrago. Mas então algo aconteceu. Nicolas Ferreira abriu uma live em suas redes sociais. O vídeo começou de maneira simples. O deputado estava sentado em sua casa, com um café na mão, vestindo uma camisa polo simples. A imagem era descontraída, sem a formalidade dos palcos da Globo. Em menos de 5 minutos, a live já tinha 500 mil espectadores simultâneos. Nicolas sorriu, tomou um gole do café e começou. Boa noite, pessoal. Eu nem ia falar nada hoje, mas depois do que aconteceu na Globo, preciso dar um recado direto para vocês. O chat da live explodiu de comentários. Fala tudo, Nicolas. A Globo nunca mais será a mesma. Hoje foi um massacre ao vivo. O deputado continuou. Hoje, o que a gente viu foi a grande mídia tentando, mais uma vez, controlar a narrativa. Tentaram colocar o Boulos como o salvador da pátria e me pintar como o inimigo. Mas não deu certo, porque o povo já acordou. O número de espectadores saltou para 1 milhão de pessoas ao vivo. Nicolas respirou fundo e continuou. E a parte mais engraçada é que o Huck, que sempre foi isentão, hoje estava totalmente alinhado com a esquerda. Ele não mediava o debate, ele tentava salvar o Boulos. Os comentários ferviam. A Globo passou vergonha. Nunca vi Huck tão desesperado. Foi nocaute no primeiro round. Nicolas então fez a crítica mais dura da noite. E sabe qual foi o maior erro da Globo? Foi achar que ainda pode enganar vocês. Eles tentaram me desmoralizar, tentaram me isolar, mas esqueceram de uma coisa. Eu não dependo da Globo para falar com o povo. Eu tenho vocês. E hoje nós vencemos. O número de espectadores chegou a 2 milhões. Na redação da Globo, o clima era de crise total. Diretores tentavam encontrar formas de reverter o estrago, mas não havia mais volta. O Brasil inteiro já tinha visto o programa virar contra Huck e Boulos. Nicolas pegou o celular, olhou diretamente para a câmera e finalizou com uma mensagem forte. Se a Globo achava que ia me calar, eu digo o seguinte: o Brasil mudou, o povo acordou. E ninguém mais vai aceitar ser manipulado por vocês. A live chegou a 3 milhões de pessoas. Ele tomou o último gole de café e encerrou. Boa noite, pessoal. Compartilhem esse vídeo, porque agora quem controla a tua informação é o povo. O Brasil inteiro explodiu em reações. Jornalistas da esquerda tentaram minimizar o impacto, mas o estrago já estava feito. Nos dias seguintes, a entrevista continuou sendo assunto nacional. Huck evitou falar sobre o episódio, e a Globo tentou abafar a repercussão com pautas mais leves. Mas não adiantou. O público viu tudo ao vivo. Nicolas Ferreira havia enfrentado a Globo no seu próprio terreno e saído vitorioso.